Professor, antes de mais nada, obrigado pela dura. Sou grato pela oportunidade e tentarei controlar as minhas reclamações. Queria saber por que às vezes usamos vapor, como em vapor d'água, e outras vezes usamos gás, como em gás carbônico. Qual a diferença? Grande WTF. Muito boa sua dúvida. Usamos vapor para nos referirmos à substância que, na temperatura ambiente, encontra-se na forma sólida ou líquida. Usamos gás para caracterizar a substância que já se encontra no estado gasoso, na temperatura ambiente. Professor, ao seu dispor, este resumo me ajudou a entender a diferença entre vapor e gás. Espero que ajude os colegas. Alambrado, gostei desse resumo. Dá para entender direitinho. Por exemplo, o cheiro que sentimos da gasolina é o vapor que está se espalhando. Não tem sentido falar em gás da gasolina. Belo exemplo, Meiriatriz. Aqui vai outro. O teste do bafômetro. Mede o vapor do etanol exalado pelo motorista e não o gás. Armando Nascimento de Jesus também gostei desse exemplo. Futuramente veremos o diagrama de fases e o ponto crítico. Efusão é a passagem de um gás por um orifício minúsculo. Difusão é o espalhamento de um gás no meio de outro. Por exemplo, quando uma bexiga de festa infantil lentamente vai murchando, significa que o gás, ar ou hélio está escapando por um pequeno orifício. Trata-se da efusão. Outro exemplo é o cheiro de um perfume que se espalha no ambiente. Trata-se da difusão. Entendeu, William? Disso eu entendo bem. Professor, quando eu solto uma bufa, isto é efusão. Quando o odor se espalha no ambiente, isto é difusão. A velocidade de efusão ou difusão de um gás é inversamente proporcional à raiz quadrada de sua massa molar. Simbolismo. Velocidade vezes raiz quadrada da massa molar é igual a constante. Se compararmos dois gases nas mesmas condições, a constante é a mesma. Então, o simbolismo fica: V1 dividido por V2 é igual à raiz quadrada da divisão de M2 por M1. Exemplo. Se o hidrogênio está sofrendo difusão a 20 metros por segundo, nas mesmas condições, o oxigênio irá se difundir a 5 metros por segundo. Duvida? Faça o cálculo. A densidade de um gás é diretamente proporcional à sua massa molar. Simbolismo. Rho igual a m vezes K. Se compararmos dois gases nas mesmas condições, a constante é a mesma. Simbolismo. Rho 1 dividido por Rho 2 é igual a M1 dividido por M2. Exemplo. Se a densidade do oxigênio é 1,6 gramas por litro, nas mesmas condições, a densidade do hidrogênio é 0,1 grama por litro. Duvida? C3 before me. Ao juntarmos a equação de Clapeyron, a fórmula para a densidade e a fórmula da quantidade de substância, simbolismo da equação de Clapeyron, PV igual a nRT. Simbolismo da densidade, Rho igual a m dividido por V. Simbolismo para a quantidade de substância, N igual a m dividido por mTpV, igual a mRT dividido por mTpM dividido por RT, igual a m dividido por V. Rho igual a PM dividido por RT. Esta equação mostra que a densidade de um gás depende da pressão e da temperatura. Professor, você tá de brincadeira, né? Que é isso? Não bastam todas essas fórmulas. É um tal de Clapeyron pra cá, densidade pra lá, e agora tudo junto e misturado. Menos William, menos. Amiguinhos, não entrem na neura do William. Equações, fórmulas, regras estão aí para serem consultadas e não memorizadas. Usaremos esta ou aquela de acordo com o desafio proposto. Exemplo 1. Qual é a densidade do hidrogênio na CNTP? Resolução. CNTP é P igual a uma atmosfera, R igual a 0,082, T igual a 273,15 kelvins, Rho igual a 1 vezes 2, dividido por 0,082 vezes 273,15, igual a 0,089 grama por litro. Exemplo 2. Qual é a densidade do oxigênio na CATP? CATP significa P igual a 100 kPa, R igual a 8,1314, T igual a 298,15
15 kelvins. Rho igual a 100.000 vezes 32, dividido por 8,314 vezes 298,15, igual a 1,29 gramas por litro. Se compararmos a fórmula da velocidade de efusão / difusão com a fórmula da densidade e juntarmos as duas, temos... Ok. Você venceu, professor. Eu me rendo. Mais uma fórmula para consultar. O problema é saber qual fórmula usar em cada desafio. Outro detalhe, o símbolo para a densidade é a letra grega Rho. Por que nessa fórmula aparece a letra D? Professor, essa eu respondo. Algumas pessoas são refratárias às mudanças e não adotam a simbologia da IUPAC. Em vez da letra grega Rho, optam pela inicial da palavra densidade. William, quanto ao fato de termos trocentas fórmulas e equações e a dúvida sobre qual usar em determinado desafio, é preciso analisar os dados fornecidos e buscar aquela que nos conduza à resposta da pergunta. Simples assim. Luzinete, simples assim para você que tem QI de gênio. Já para quem tem QI de ostra, como eu, não é nada simples. Vamos combinar uma coisa. Quando o professor passar os desafios, você me ajuda, beleza? Um certo volume de gás atravessa uma parede porosa em 65 segundos. O mesmo volume de argônio, nas mesmas condições, atravessa em 38 segundos. Qual é a massa molar desse gás? NH3, gasoso, reage com HCl, gasoso, produzindo uma névoa branca de NH4Cl. No balão A existe NH3 e no balão B existe HCl. Abrindo-se os registros dos dois balões, ao mesmo tempo, em que região do tubo de 25 cm irá se formar a névoa branca? Think C3 before me. A velocidade de difusão de um gás par é igual a 1/3 da velocidade de um gás ímpar. Qual a densidade do gás par em relação ao gás ímpar? O gás sulfídrico, H2S, tem odor de ovo podre, e o éter, C2H6O, tem cheiro característico. Se os frascos contendo esses gases forem abertos ao mesmo tempo, qual deles chegará primeiro ao seu nariz? Se 200 ml de oxigênio escapam por um orifício, qual volume de metano, CH4, irá escapar pelo mesmo orifício nas mesmas condições? Pense. Tente. Erre. Esforce-se, refaça, acredite, peça ajuda aos colegas, acerte. Você é a pessoa mais importante de sua vida. As equações dos gases reais são formulações matemáticas, modificadas da lei dos gases ideais para prever o comportamento de gases sob altas pressões e baixas temperaturas, condições onde as forças intermoleculares e o volume próprio das moléculas não podem ser ignorados. Em 1873, Johannes Diderik van der Waals corrigiu a equação de Clapeyron para as condições reais dos gases, onde o volume das partículas e as forças intermoleculares atuam. Observe a semelhança entre esta equação e a equação de Clapeyron, onde a pressão foi acrescida de um fator e o volume foi diminuído de outro fator. As constantes A e B da fórmula encontram-se tabeladas e dependem da natureza do gás. Nesta tabela são apresentadas as constantes A e B de alguns gases reais. Note que na constante A aparece a unidade atm. Cuidados! Ao aplicar a equação de Van der Waals, o valor de R deve ser 0,082 e a pressão deve estar em atmosfera. Exemplo 1. Em um recipiente de 1 litro foi colocado meio mol de gás carbônico a 27 graus Celsius. Qual a pressão do sistema usando a equação de Van der Waals? Resolução. Consultando a tabela, encontramos para o CO2 os valores A igual a 3,6 e B igual a 4,28 vezes 10 elevado a menos 2, V igual a 1 litro, N igual a 0,5 mol, T igual a 300 kelvins.
P mais 0,5 elevado ao quadrado vezes 3,6 elevado ao quadrado, dividido por 1 ao quadrado, vezes 1 menos 0,5 vezes 4,28 vezes 10 elevado a menos 2, que é igual a 0,5 vezes 0,082 vezes 300. P mais 0,25 vezes 12,96, dividido por 1 vezes 1 menos 0,0214, que é igual a 12,3. P mais 3,24 vezes 0,9786, igual a 12,3. P mais 3,24 igual a 12,3, dividido por 0,986. P mais 3,24 igual a 12,57. P igual a 12,57 menos 3,24. P igual a 9,33 atm. Outra fórmula para a equação de Van der Waals é: onde A e B são as mesmas constantes e V, m é o volume molar. Exemplo 2. Em um recipiente de 10 litros foi colocado 1 mol de SO2, com uma pressão de 5 atmosferas. Calcule a temperatura do sistema. Dados: A igual a 6,714 e B igual a 0,056. Resolução: se vira nos 30 amiguinho, utilize a equação de Van der Waals. Resposta: T igual a 614,2 kelvins. Difusão do ponto de vista social. Everett Rogers criou o conceito difusão de inovações. Ele dividiu a população em 5 grupos, de acordo com o tempo que levam para aceitar uma novidade. Inovadores, os primeiros a adotar a ideia. Adotantes iniciais, formadores de opinião. Maioria inicial, adota a inovação antes da média da população. Maioria tardia, só mudam sob pressão social. Retardatários, resistentes à mudança. A velocidade da difusão depende de como a informação circula. A curva de difusão da inovação, criada por Everett Rogers em 1962, representa a porcentagem da população em cada grupo. Os grupos maioria inicial e maioria tardia representam mais da metade da população, enquanto os inovadores são minoria, 2,5%. A mídia de massa é essencial para criar o conhecimento inicial. As relações interpessoais, conversas entre pares, geram confiança necessária para a adoção da inovação. A inovação deve ser claramente melhor que a anterior. Precisa se alinhar aos valores culturais e necessidades do grupo. Por exemplo, a difusão de hábitos de higiene e campanhas de vacinação durante a pandemia. Outro exemplo, a rápida adoção dos smartphones. Sugiro que leia recomenda Diffusion of Innovations. Autor: Everett M. Rogers. Editora: Free Press. Data da publicação: 1º de agosto de 2003. Edição 5ª. Nota: infelizmente, mais uma excelente obra sem tradução para o português. A economia linear baseia-se no modelo extrair, produzir, consumir e descartar, gerando resíduos e esgotando recursos finitos. Este modelo tradicional predomina desde a Revolução Industrial. O problema é que depende de recursos finitos, além de gerar montanhas de resíduos que poluem o meio ambiente. A economia circular propõe um ciclo contínuo, focando no design para eliminar o lixo, manter materiais em uso pelo maior tempo possível e regenerar a natureza. A economia circular baseia-se em 3 princípios: eliminar resíduos e poluição, circular materiais e regenerar a natureza. Excelente trabalho, Kátia Mellow-se toda. Mais alguém deseja contribuir? Dr. Ciro João, encontrei um documento do Parlamento Europeu que afirma: só existe um planeta Terra, mas em 2050 o mundo estará consumindo como se houvesse 3. Drástico isso. É preciso fazer alguma coisa, quer na educação formal, quer na educação de nossos filhos e ações governamentais. Felizmente já estamos caminhando para a economia circular. Suhiro Kileya recomenda Plano Nacional de Economia Circular,
do Ministério da Fazenda, cujo link encontre-se na descrição. Em 2050, seremos 9,6 bilhões de habitantes. Segundo o Banco Mundial, a voracidade de consumo nos levará ao colapso. Hoje já consumimos 1,5 vezes mais que a capacidade da Terra pode aguentar. Mandou bem, Jacinto Paixão Pertê. Sugiro que leia Recomenda Economia Circular, um documento da União Europeia, cujo link encontra-se na descrição. Considero interessante os vídeos elaborados para a conscientização deste grave problema. Sugiro que assista a Recomenda The Circular Economy, do Parlamento Europeu, cujo link encontra-se na descrição. Igualmente recomendado é o trabalho de Walter R. Stahel, Circular Economy Explained, cujo link encontra-se na descrição. Show, procrastinação! Meiriatriz, estou satisfeitíssimo. Apenas uma menção. Não esperem o dia 22 de novembro. Comecem já. That's all, folks.